Bem-vindo aqui para mais um vídeo que tem esse apelo, que é um pouco mais educacional. Nesse segmento de vídeos que nós publicamos aqui no canal, que chega ao de número 67, que é análise de cenário. Às vezes nós olhamos para o cenário doméstico, às vezes olhamos para o cenário internacional, para que a gente possa ver como o todo vem se comportando e dessa forma a gente ter informações para as nossas tomadas de decisão. Além disso, houve anúncios de dividendos, muito importante dentro do mercado doméstico, de companhias, algumas estão dentro do segmento que nós trabalhamos no canal e que fazem parte da carteira do canal e outros que não estão. Mas o fato é que o mercado doméstico, ele se movimenta. Além disso, vamos conversar um pouquinho sobre o IPCA e também, será que ainda está no horizonte um processo recessivo, principalmente aqui no país? Não faz parte da carteira do canal, mas veja que a B3, se você for lá no site de relações com os investidores, você não vai encontrar, como nos outros sites, aquelas informações ao mercado, como fato relevante, aviso aos acionistas. Ao contrário disso, a B3 ela costuma fazer ata de reunião ordinária do seu conselho de administração. Então, a partir daqui, você vai conseguir enxergar as intenções dela, principalmente em relação ao pagamento de proventos. Veja que essa aqui é do dia 23 de março de 2023. Então, nessa ata, o que foi que aconteceu? A companhia ela fez o anúncio de juros sobre capital próprio. Veja aqui, ó, juros sobre capital próprio. No valor de 347 milhões, a companhia vai pagar, em valores brutos, aproximadamente 6 centavos. Se você descontar o imposto de renda, que vai ficar retido na fonte, na ordem de 15%, então a companhia vai pagar aqui 5 centavos. E quem é que vai ter direito a receber esses proventos? Quem possuir ações no dia de hoje, 28 de março de 2023. A partir do dia 29, então, as ações da companhia vão ser negociadas ex juros sobre capital próprio. Você não terá direito a partir de amanhã. Hoje, nós estamos na terça-feira e o dia 29 será na quarta-feira. A B3 é pagadora de proventos. Ela tem esse ticker B3SA3. No entanto, a companhia nos últimos 12 meses pagou 3,76% de dividend yield. O que não nos interessa porque nós sempre escolhemos companhias que pagam no mínimo 6%. Então, só nessa primeira olhada a gente já teria descartado uma ação que está sendo atualmente negociada a R$ 10,59. Mas se a B3 não faz parte aqui da nossa carteira, será que a Hypera Pharma faria parte da nossa carteira? Essa aqui é uma companhia que nós analisamos a pedido aqui no canal. Foi a antiga Hipermarcas. A gente fez toda uma consideração sobre a Hypera. Mas eu acho que o que interessa aqui foi que no dia 24 de março, a companhia ela expediu essa notícia. Comunicado que só agora eu me dei conta, ele está em inglês, peço desculpas aqui no canal, mas a distribuição aqui de juros sobre capital próprio, valor aqui de 30 centavos aproximadamente. No total, a companhia vai distribuir 194 milhões. E quem vai fazer jus a receber esses valores? Eu peço de novo aqui desculpas a você, porque eu realmente não percebi que eu tinha baixado em inglês. Quem possuir as ações até o dia 29 de março. Hoje é dia 28 de março de 2023, portanto, se você amanhã tiver as ações, você fará direito. A partir do dia 30, essas ações passam a ser negociadas sem direito a receber esses juros sobre capital próprio. A Hypera, que já foi analisada aqui no canal, né, ela tem esse ticker aqui, HYPE, IP3, atualmente está custando aqui quase R$40. E veja que essa companhia ela também não paga 6%. Nos últimos 12 meses ela pagou em dividend yield 3,11%, que fica também muito abaixo do valor que nós procuramos para a nossa carteira. Então ela não é do interesse. Se você descer um pouco mais aqui embaixo, eu até considerando o mercado como um todo, né,
pelo menos nesse segmento, já tem um PVPA acima de 2, um indicativo que a gente leva em consideração, possibilidade de estar uma ação um pouco mais valorizada, e um PL de 14,79, indicativo aí que se você comprar hoje essas ações da companhia a esse preço, em função do lucro líquido, você vai receber de volta aí em quase 15 anos. E veja que para ações aqui da B3 também, bem acima aqui dos 2 pontos de PVPA e 14,58, ou seja, elas são muito equivalentes, pagam até dividendos, tem um dividend yield parecido, mas se distanciam em PVPA e também em PL quando nós fazemos a análise. Portanto, são companhias que a gente não considera colocar na carteira. Outra companhia que anunciou dividendos aqui foi a CEMIG. A CEMIG, então, ela está no setor elétrico, é um dos que nós gostamos. Ela fez aqui o aviso aos seus acionistas de pagamento de juros sobre capital próprio. O valor bruto aqui, 424 milhões. E vai pagar por ação, em valor bruto, em torno de 19 centavos. Lembrando, né, imposto de renda será retido na fonte de 15%. E quem vai ter direito a receber esses dividendos? Quem possuirá as ações, ou, na verdade, já passou, foi ontem, dia 20. Quem tinha as ações ontem, dia 27/3, fará jus a receber esses proventos. No entanto, a partir de hoje, elas já são negociadas ex-dividendos. Se você comprar hoje, não fará jus a receber esse juros sobre capital próprio pago pela CEMIG. A CEMIG, ela vai cotar daqui a R$ 10,89 e veja que, considerando os últimos 12 meses, teve um dividend yield, ou seja, ela pagou 15,84%, que é bem acima dos 6% que nós procuramos. Vamos dar uma olhada aqui em outros indicadores da companhia, ela é do setor elétrico. Aqui é interessante porque o PVPA dela, veja que é bem abaixo das outras duas companhias, 1,14. Quando está entre 1 e 2, a gente considera que não esteja nem caro nem barato, a gente leva em consideração que está muito próximo do valor patrimonial da companhia. Mas aqui é interessante uma coisa, porque o segmento elétrico, ele mais ou menos fica nesse patamar. Então, quando a gente compara com seus pares, aquelas que são equivalentes, ela está até entre as mais baratas aí, olhando para esse prisma. Além do que, um risco bem reduzido, né? Quando se aproxima muito de 1, o risco começa a ficar reduzido para investimento na companhia. Que se você comprar para aqueles R$10 e pouco que nós vimos agora, você vai ter de volta o seu valor investido em torno aí de 6 anos, em função do lucro líquido que a companhia vem apresentando. Veja que, se compararmos tanto com B3 e Hypera, você recupera em função do lucro líquido quase 1/3 do tempo. E essa sim, uma companhia que a gente pode considerar colocar na carteira do canal. E agora, fechando aqui com leitura de mercado, nós somos assinantes Bloomberg Linha, não somos assinantes pagos. A gente assina para receber essas manchetes e às vezes vem algumas notícias que são do nosso interesse através da mailing list. Veja que nós recebemos isso no dia 27 de março, então, portanto, recebemos no dia de ontem. Mas o que eu acho que tem de relevante são algumas notícias aqui para a gente fazer uma construção de cenário, que é a questão bancária internacional. Então veja aqui que a leitura que se está fazendo no momento, né, é que se passou de uma crise de lucratividade para uma crise de solvência nos bancos. Será que realmente isso gera um strike? Aqui a gente precisa considerar que o índice Basileia dos bancos fora do Brasil, eles ficam ali entre 7, 8. E no Brasil nós ainda temos índices de Basileia acima de 11. Ele fica batendo, muitos bancos no 13, 14. O Banrisul chegou a bater 17, agora parece que está em 16, ou seja, está bem distante da solvência, que é aquele momento que se corre aos bancos para fazer a retirada e o banco não tem para fazer o pagamento dessas pessoas. Né? E esse índice Basileia é o que assegura esse valor que fica disponível para os saques. Então me parece que ainda está um pouco longe a crise aqui do nosso mercado. Outras informações que essa parte aqui no radar, que eu fico muito de olho, é porque, e eu vou deixar aqui no final,
os vídeos que nós fizemos sobre questão de recessão e questão de taxa de desemprego. Então veja aqui, essa movimentação bancária, essa turbulência bancária aumentou esse risco, né, de uma recessão. Aumentou os riscos, embora aquelas pessoas que estão à frente, né, dos bancos centrais, as pessoas que estão à frente da condução da economia dos países, ainda estão muito reticentes para afirmar a possibilidade de um cenário recessivo. Aqui para o Brasil, o que a gente observou é que, fechado o último trimestre de 2022, houve um encolhimento do PIB. O mês de março está fechando, então nós já vamos poder ter um cenário dos próximos 3 meses, ou seja, o primeiro trimestre do Brasil, e nós vamos poder observar se há um encolhimento do PIB. Nós sabemos que, se houver isso por 3 trimestres consecutivos, então é considerado uma recessão técnica. A gente espera que não aconteça. Também, logo em seguida, a partir do final do mês de abril, já começam a sair os resultados das companhias para o primeiro trimestre de 2022 e nós vamos ver como é que elas vão se comportar. Aparentemente, parece que tem muito mais aí uma condição em que as pessoas estão na expectativa e não muito otimistas. Mas é só o que a gente tem para o momento. Uma outra informação aqui interessante, que eu acho que, de certa forma, ela acaba indo ao encontro disso tudo que nós falamos, é essa manchete aqui. O Deutsche Bank, veja, ele se recupera. Aí a pergunta é, será que foi só um susto? É a confirmação disso que nós estamos falando, né? O mercado ele ficou cestroso, ele está na expectativa, e quando ele fica cestroso, ele dá uma encolhida dentro dos seus movimentos, vendo o que pode vir a acontecer no mercado. Mas isso é melhor do que entrar num eventual desespero. E outra notícia que também me agrada muito é exatamente isso aqui. Veja que o SVB, que a gente analisou aqui no canal, ele acabou quebrando, mas o First Citizen firmou aqui o contrato de compra e assunção de todos os depósitos. Ou seja, é um caminho na recuperação, esse banco lá do Silicon Valley Bank, no caminho de uma recuperação, ou talvez de segurar um pouco mais, uma eventual consequência com efeito dominó no sistema bancário americano. E para fechar aqui na Money Times, veja que essa aqui é uma notícia do dia 24 de 3, mas o que importa aqui é que o IPCA 15, ele sai no meio do mês, ele dá uma desacelerada. Então ele vai aqui para 0,69. Com isso, a inflação, se você for ler essa reportagem, é importante que leia também, fica ali em 5,35 e a meta mais de cima para o ano de 2023 em 4,75. Meta essa que é definida pela política fiscal do governo. Então, isso é um indicativo de que vai voltar a pressão para que o Banco Central reduza os juros. O que ele está segurando justamente para evitar que extrapole essa meta dos 4,75, né, que é definida pela política fiscal do país em relação às metas inflacionárias. Então nós vamos ter mais desdobramentos no mercado desta que é considerada vamos dizer assim, um desacerto interno entre os entes governamentais que conduzem essa política tanto fiscal quanto monetária. O nosso presidente, acamado, em recuperação, sem ficar fazendo pronunciamentos, desses pronunciamentos que fazem o mercado balançar. Veja que a Bolsa ela já supera os 100 mil pontos no dia de hoje, e aqui é interessante, uma coisa que é importante de se verificar, é que na realidade, aqui nós temos um efeito de retorno. A média móvel dos últimos 30 dias deve bater ali, e se acredito, né, pelo que o desenhar, que ainda continua alguma caminhada de baixa, e a gente espera que nesse processo acabe ocorrendo novas oportunidades de compra para a nossa carteira do canal. Uma leitura geral de cenário, um patamar aí um pouco mais estável perante o que a gente veio enfrentando nos últimos dias. A gente espera que talvez aí por uma semana tudo fique
dentro desse mesmo patamar. Voltando o governo, de novo, ao se encaminhar na direção de pressão, de redução de juros, possibilidade de aumento inflacionário e também esses sinais de um cenário recessivo, isso talvez empurre um pouco mais a nossa bolsa para baixo. E era o que eu tinha para dizer por hoje. Espero que você tenha gostado e que isso ajude na sua tomada de decisão. Porque eu vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.